beber da graça. Tu que tens fome, vem à mesa do amor, vem saciar-te. Cada de nós é imagem de Deus, semelhança do Pai, sopro vivo de amor, e teu ser andará inquieto até repousar em Deus. Cada de nós é imagem de Deus, semelhança do Pai, sopro vivo de amor, e teu ser andará inquieto até repousar em Deus. Tu que procuras o sentido da vida, vai encontrá-lo. Tu que esperas uma vida sem fim, vai acolhê-la. Cada de nós é imagem de Deus, semelhança do Pai, sopro vivo de amor, e teu ser andará inquieto até repousar em Deus. Cada de nós é imagem de Deus, semelhança do Pai, sopro vivo de amor, e teu ser andará inquieto até repousar em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de Jesus Cristo, que nos chama à conversão, estejam convosco. Neste quarto domingo da Quaresma, que é o domingo da alegria, é com enorme alegria que nós acolhemos o rancho das Bomeiras de Nossa Senhora do Rosário. Espero que a caminhada tenha sido boa, que tenha trazido muitos frutos para a vossa vida, e como nos convida o Evangelho hoje a sermos luz na vida uns dos outros, espero que depois desta caminhada em que bebestes a luz do Senhor Jesus, possais ser luz e possais iluminar a vida dos vossos irmãos. Para melhor celebrarmos esta Santa Eucaristia, peçamos perdão a Deus pelas vezes em que falhamos ao seu amor e que falhamos no amor uns com os outros. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o corno de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre os seus filhos. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, pois não foi ele que eu escolhi. Deus não o vê como o homem olha as aparências, o Senhor vê o coração. Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel declarou: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu-lhe: falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: mandai-o chamar, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou-o chamar. Era loiro, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel pegou no corno de óleo e ungiu no meio dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que amam o Senhor, felizes os que seguem os seus caminhos, felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Felizes os que amam o Senhor. Cuja vida é pura e caminham na vontade do Senhor. Felizes os que observam seus preceitos e o procuram de todo o coração. Felizes os que amam o Senhor. Oxalá se firmem os meus passos na observância da vossa fé. Felizes os que amam o Senhor. Felizes os que seguem seus caminhos. Felizes são os pés daqueles que vivem e anunciam a verdade. Mostrai
São Paulo aos Efésios: Irmãos, outrora vós erais trevas, mas agora sois a luz do Senhor. Vivei como filhos da luz, porque o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai sempre o que mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte nas obras das trevas, que são inúteis. Tratai antes de condená-las abertamente, porque o que eles fazem em segredo até é vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que são condenadas são postas a descoberto pela luz, e tudo o que assim se manifesta torna-se luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo brilhará sobre ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a verdade que sai da boca de Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Vejo de onde ele é, mas a verdade é que ele me deu a vista. Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tinha aberto os olhos a um cego de nascença. Se ele não viesse de Deus, nada podia fazer. Replicaram-lhe então eles: tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: tu acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu-lhe: Senhor, quem é ele para que eu acredite? Disse-lhe Jesus: já o viste? É quem está a falar contigo. O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: eu creio, Senhor. Então Jesus disse-lhe: eu vim para exercer um juízo. Os que não veem ficarão a ver, os que veem ficarão cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram-lhe: nós também somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Chegamos ao 4º domingo da Quaresma, estamos cada vez mais próximos da Páscoa e por isso a Igreja hoje veste-se de alegria. O domingo passado, como as romeiras já devem estar fartas de me ouvir dizer isto, no domingo passado nós escutávamos a história da Samaritana, em que Jesus se manifestava como a água viva. E hoje, nesta história do Evangelho que nós acabamos de ouvir, vemos Jesus a manifestar-se como a luz do mundo. Uma luz que nos permite ver, uma luz que nos permite caminhar e uma luz que nos permite reconhecer quem está ao nosso lado. No Evangelho temos um homem que nasceu cego. E mais do que uma cura física, nós percebemos que aquele encontro com Jesus foi tão transformador que conseguiu transformar o coração daquele homem. Aquele homem começa o dia como um mendigo, dependente, habituado à escuridão, era alguém que estava à margem da sociedade. E aquela gente não se preocupava com isso. A única coisa que aquela gente queria saber é quem é que pecou para ele ser assim. Será que foi ele? Será que foram os pais? E Jesus deixa de olhar para isso. Jesus não olha para as aparências, Jesus não olha para o estatuto social, Jesus aproxima-se, toca-lhe e cura-lhe.
é um gesto tão importante para a nossa vida cristã. À nossa volta ainda existe, à nossa volta ainda vive gente que sofre de uma espécie de cegueira. Gente cansada da vida, pessoas e famílias com dificuldades, jovens desorientados, idosos quase esquecidos. Não são cegueiras físicas, mas são escuridões interiores que causam solidão e que também causam medo. É precisamente aí, a estas pessoas e nestes lugares, que Jesus quer que nós levemos a luz que nós recebemos dele. Mas o Evangelho mostra-nos alguma coisa que também deve captar a nossa atenção. À semelhança da semana passada, hoje também eram propostas duas opções, ou a forma breve ou a forma longa. E os de cá do topo sabem que já a semana passada optei pela forma longa e hoje também pedi ao Padre Santo que proclamasse a forma longa. Por causa deste pormenor, Jesus faz um milagre. Jesus dá luz àquela vida. Mas nem todas as pessoas que presenciaram aquele momento têm a mesma reação. Nós temos ali pelo menos 3 reações diferentes. Nós temos aqueles que viram o milagre e ficaram indiferentes, como se nada se tivesse passado. É a atitude de quem percebe que o Evangelho traz algo de novo, que o Evangelho traz uma maravilha, mas mesmo assim continuam no seu comodismo. Depois nós temos aqueles que rejeitaram a luz. E no Evangelho vimos os fariseus. Eles percebem que houve ali um acontecimento grandioso, mas estão mais preocupados com as suas regras e estão preocupados em defender as suas ideias. Porquê? Porque aquilo incomoda-os. E depois nós temos ainda quem tenha medo da luz. Aí temos os pais do homem cego. Os pais do homem curado sabem que o filho vê, mas não se querem comprometer, nem dizer como é que aquilo se passou. No meio destas figuras todas, a figura mais bonita acaba por ser o próprio cego de nascença que está curado. Se nós repararmos, no início do Evangelho, perguntam quem é que fez aquilo. E ele disse, um homem que se chama Jesus. Vamos que ele não conhece bem Jesus, não sabe bem quem é. Mais à frente no Evangelho perguntam, o que é que achas deste homem que te fez esse milagre? E ele responde, é um profeta. E no fim do Evangelho, ele acaba por dizer, Senhor, eu creio. O que é que este homem faz? Uma caminhada de fé. Uma caminhada de descoberta de Jesus. E que dia tão bonito para ouvir este Evangelho. A Romaria é exatamente isso. A Romaria serve exatamente para isso. Para fazermos um caminho de descoberta de Jesus. E era bom que tivesse sido assim convosco. Que no primeiro dia, quem é? É um homem que se chama Jesus. Ali no segundo dia, mas quem é este Jesus? Um profeta. E hoje, ouvir da vossa boca, Senhor, eu creio. Ser cristão é isto. É recebermos a luz de Jesus e partilharmos esta luz na vida dos outros. Como é que nós descobrimos qual é a nossa identidade cristã? Batismo, não se esqueçam. E é o batismo, é a primeira fonte desta luz. E nós, como batizados, somos convidados a levar esta luz a todas as escuridões que existem no nosso mundo. E conforme nós vamos fazendo a caminhada da nossa vida, nós vamos também caminhando como aquele cego curado. Vamos fazendo um caminho de aprofundamento e depois, quando chegamos ao fim, descobrimos Jesus, ganhamos coragem e dizemos, Senhor, eu creio. Eu creio que Tu és o Messias. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. À semelhança do cego de nascença, vamos também professar a nossa fé em Jesus Cristo. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio.
Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo, que deu vista ao cego de nascença e quer iluminar todos os homens. Peçamos-lhe uma luz sempre maior, para a Igreja, para o mundo e para cada um de nós, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito ao nosso Bispo Armando, aos presbíteros e aos diáconos, e os ensine a ver mais além das aparências, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito a todos os responsáveis deste mundo, e eles descubram os caminhos da concórdia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos que andam envolvidos pelo mal, e os conduza como um pastor ao seu rebanho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito aos cegos, aos doentes e aos que não creem, e todos cheguem a ver nele o Salvador, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor nos dê a luz do seu Espírito, nos ensine a procurar o que lhe agrada e nos reúna a todos no seu reino, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos bons frutos desta romaria, para que o Senhor continue a tocar o coração destas mulheres que se puseram a caminho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho aquele que é a verdadeira luz do mundo, e iluminai os corações dos que não creem, com a palavra e os sinais do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Pregamos a nós ao Senhor e apenas o fazemos por seu amor. Das trevas resplandece a luz, disse Deus, e foi Ele quem brilhou no coração dos seus. Trazemos, porém,
apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os venerar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo mistério da encarnação, Ele iluminou o género humano, que vivia nas trevas, para o reconduzir à luz da fé. E pela regeneração do batismo, libertou os que nasciam na escravidão do antigo pecado, para os tornar seus filhos adotivos. Por isso, todas as criaturas no céu e na terra vos adoram cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Damos graças por admitir à nossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e os recordamos Maria Conceição Azevedo, Maria do Rosário Azevedo e Clemente Augusto Betancourt, e todas as benditas almas do purgatório, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e aceitai esta Eucaristia pela saúde das famílias das Romeiras e por todos os seus familiares falecidos. E dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viram a vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar. Eu hoje ouvi, Senhor, tua voz que me chamou e me pediu que me entregasse a meus irmãos. Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou e só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos, irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Jesus, que fez de todos nós seus irmãos, saudai-vos com um gesto de reconciliação e de paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. 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 O Senhor nos amou, jamais alguém pode amar. Os caminhos da justiça nos ensina a caminhar. Quando estamos reunidos e partilhamos o pão, Ele nos dá o seu amor e a sua paz.
Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Antes do momento dos testemunhos, como é a missa paroquial, tenho alguns anúncios para fazer. Na segunda-feira teremos missa em São Francisco às 6h30. Na terça-feira, via sacra às 6 e missa no Cruzal às 6h30. Na quarta-feira, via sacra às 6 e missa aqui na Matriz às 6h30. A missa na Matriz será na quarta. Na quinta-feira, solenidade de São José, dia 19 de março, a Eucaristia será às 18h30 na Ermida de São José das Irmãs. Na sexta-feira, via sacra às 6 e missa em Santo Antão às 6h30. No sábado, via sacra às 4h30, missa no Cruzal às 5 e missa na Fajã às 6. No próximo domingo, a missa em São Tomé às 10. A missa aqui na Matriz será às 11 da manhã e ao meio-dia a missa em Santo Antão com festa do Pai Nosso e seguida de procissão de passos. Já de seguida e por ordem de valentia e de coragem, dou a palavra às irmãs romeiras. Vou primeiro, porque depois as outras irmãs dizem que eu e fico sem saber. Pronto, já sou romeira há 6 anos e o primeiro ano foi na terceira. A romaria para mim é todo o ano a pensar na romaria, quando é que é a romaria, porque é espiritual, é uma caminhada de fé, é aquilo que a gente sai da nossa casa, tanto se fazer e tirar aquilo mesmo para Deus e pensa. Pronto, aquilo é mesmo. Pronto, e como procuradora das almas, acho que de ano para ano vejo que cada vez as pessoas já não olham para a gente com admiradas o que é que somos, já sabem. Mesmo aquelas que não param de fazer o que estavam a fazer e sei que sabem que a gente está a rezar e que estamos a cantar. E por isso acho que sim, de ano para ano, porque o mundo cada vez mais precisa da nossa oração. Vou deixar as outras. Acabei de fazer o discurso assim mais cedo para não roubar as minhas palavras. Queria dizer, já sou romeira também há muito tempo e eu gostei muito desta romaria. Acho que eu gosto de todas as que já tive, mas eu sinto que todas são diferentes e todas são tão especiais. E que o que eu apreciei muito este ano é que, mesmo sendo um rancho tão grande, nós conseguimos estar sempre unidas, nós falamos com todas como se nos conhecêssemos já há anos. E queria voltar a dizer uma coisa que nós costumamos dizer sempre, que a romaria não é uma coisa que se explica, a romaria é uma coisa que se sente. Eu pedi muitas famílias, sou romeira pela primeira vez, foi e citando o padre Lionel, porque estou atenta nas reflexões, ok? Ele disse-nos ontem à noite, se não me falha a memória, que os grandes acontecimentos do Evangelho foram feitos em grandes caminhadas, correto, Papa? Atenta que eu estava, ok? E a verdade é que nesta grande caminhada também fiz muitas descobertas, porque eu, quando estou em silêncio estou a pensar, ok? Coisas sérias. E hoje dei por mim a pensar, nestes momentos que a gente estava em silêncio, dei por mim a pensar que somos 45 mulheres tão diferentes umas das outras, de vários sítios, com várias profissões, umas são mais, outras não são, mas durante estes 3 dias a gente teve um propósito conjunto. Maioritariamente oração, houve momentos para tudo, mas isso fica para nós, que isto é como é velho ditado: What happens in Vegas, stay in Vegas. O que
aconteceu na Romaria, fica na Romaria. Mas estivemos todas unidas em muitos momentos. Acho que em mais momentos do que aquilo que a gente possa imaginar. Foi uma experiência muito interessante. Levo muitas coisas, inclusive algumas na mochila que não queria levar. Fica só aqui no ar. E espero sinceramente que esta tenha sido a primeira de muitas. Muito obrigada e peço imensa desculpa por algum comentário inapropriado. Eu sou romeira há 3 anos. Fiz novas amigas, principalmente as novas. Eu gostei da Romaria, ela é sempre especial para mim. Muitas pessoas dizem que a Romaria é só andar, mas não é só andar, tem diversão. Mesmo que às vezes a gente reze muito mesmo. A gente diverte, a gente conversa, a gente fofoca. Bem, é isto. Há 4 anos, na Igreja das Velas, esta Romaria chegou lá. E vocês fizeram os vossos testemunhos. E a verdade é que fiquei com vontade de experimentar. E a verdade é que o facto de serem mulheres, e de eu ser mulher, naquele momento senti-me orgulhosa e admirada por haver um grupo tão grande e de terem tanta coragem, não é? Para sair do nosso conforto, do nosso lar, dos nossos filhos, da nossa vida e estar estes dias dedicado a isto, é preciso também ter coragem. Hoje sou romeira, com muito orgulho. E a verdade é que é uma experiência muito mais do que andar. Às vezes, é fácil, é só isso, comparativamente com os homens. Mas é muito mais do que o andar, é oração, é momentos de partilha entre pessoas completamente diferentes, com vidas completamente diferentes e muita reflexão. A verdade é que no nosso dia-a-dia a vida é toda a correr e acabamos por refletir pouco sobre nós, sobre a nossa vida, sobre nós próprias como mulheres, que muitas vezes acabamos por nos esquecer, estamos no meio das nossas vidas e das nossas tarefas e acabamos por esquecer um bocadinho de nós. E estes 3 dias foram especiais para mim, porque pude refletir sobre a minha vida, sobre as coisas boas, as coisas que também temos que melhorar, que muitas vezes acabamos com o stress do dia-a-dia, acabamos por às vezes em termos de atitudes mais corretas e depois até repensamos, talvez não devia ter tido aquela atitude. E por isso quero levar esta romaria para a minha vida e não só nestes 3 dias e acho que toda a gente devia experimentar, pelo menos uma vez, mas depois acho que de uma vez fica o bichinho, que é o que eu sinto neste momento. E quero agradecer a todas mesmo, porque a verdade é que é especial porque estavam vocês lá. E apesar de ser um grupo grande e estarmos todos juntos, aquelas noites frias, a chuva a dar-nos o sol e a subirmos afajando o ouvidor, foi sempre especial. E obrigada por tudo mesmo, de coração. Aos 45 anos fiz a minha primeira romaria. Uma ideia que surgiu em 2024, sugestão de uma irmã que infelizmente não participou este ano. E já o ano passado gostaria de ter participado, mas por motivos pessoais não tive essa oportunidade, estava fora da ilha. E foi uma experiência em tudo enriquecedora para mim. Enquanto os meus joelhos me permitirem, é para continuar. Ouvia com muita frequência que as pessoas, os romeiros no primeiro dia de romaria se questionavam: mas o que é que eu faço aqui? O que é que eu estou a fazer aqui? Eu nunca me surgiu essa dúvida, nunca me surgiu essa questão. E ainda tenho dúvida que foi pelo grupo de irmãs que me acolheu a mim e às outras irmãs que entraram pela primeira vez. O apoio é extraordinário, um apoio contínuo, muito motivador, para alguém que nos
últimos anos, não é dos católicos mais praticantes, foi uma experiência que, de certa forma, me ligou, reconectou novamente à fé e à Igreja. E disse a algumas irmãs, nunca na minha vida rezei tanto como nestes 3 dias. Cada vez que a mestra falava em terço, eu até tremia. Nunca rezei tantos terços e rezei-os com gosto, com um sentido profundo. E levo isso da Romaria, e se Deus me der saúde, para o ano onde sair com o grupo de irmãs desta Igreja Matriz. Então, este foi o meu 3º ano de Romaria. Por acaso, não era suposto ter vindo este ano. O ano passado, lembro quando acabei a 2ª Romaria, gostei muito, não foi por não ter gostado, mas lembro de comentar com a minha avó que este ano não sabia se vinha ou não. E ela também me conhece, que eu fizesse por ela, então eu vim, e sem dúvida não me arrependo. Foi uma experiência incrível. Todas as minhas romarias foram vividas e sentidas de formas diferentes. E, como a Margarida disse, a romaria não se explica, a romaria sente-se. Então não sei muito bem o que mais dizer, mas é isto. Não sei o que vocês estão aí. Então, eu sou romeira há 3 anos, sou menina da Cruz há 3 anos, estou mal habituada. Mas a maioria não. A Mara e a Margarida disseram que a romaria não se explica, a romaria sente-se. E é isso. Porque se eu explicasse tudo o que acontece na romaria, eu não me calava e vocês têm que ir experimentar para saber. Podem não gostar, mas fica o bichinho. Na minha primeira romaria, foi difícil. Eu pensava que não podia magoar mais nos pés, mas este ano, de certeza, foi o que mais lixou os pés. Mas eu gosto muito da romaria e eu não sei o que é que me chama todos os anos, mas sempre que eu chego à Nossa Senhora do Rosário do Topo, ou dos Rosários, eu sinto-me aliviada e com sono e cansada, mas eu sinto-me feliz porque a gente chegou e o que eu quero não é... Pronto, vocês depois vão descobrir quando forem para a romaria. Mas a gente rezou por muita coisa, sim, a gente reza bastante. A gente anda, canta, descansa um bocadinho. Mas tudo faz parte da romaria e se não fosse o pequeno pormenor dali ou daqui, fazia toda a diferença. E eu tenho muito a agradecer à Kika, e à irmã Kika, e à irmã Guia Milu. Mas elas vão entender. Mas é Sara B. E é isso. Boa noite, cabe a mim, como mestra do rancho, terminar os testemunhos. Primeiro, também cabe-me a mim agradecer todas as instituições, todas as pessoas que nos ajudaram no longo deste caminho. Sem o apoio das pessoas, sem as refeições, não era possível nós caminharmos. Também quero agradecer o rancho masculino, porque eles ajudaram-nos bastante. Quero agradecer as minhas conselheiras do rancho, que sem elas eu nunca conseguiria fazer com que este rancho avançasse. Quero agradecer a todas as irmãs pelo respeito impecável, não tenho nada a apontar, foram todas, nem tenho palavras para dizer o respeito, a ordem, foi impecável o canto das vossas vozes do Ave Maria, quando eu ia a caminhar tão lindo, e não é só por causa das novas, vamos lá, e só tenho a agradecer às nossas famílias, porque se as nossas famílias não nos apoiassem com os nossos filhos,
Não era possível realizar esta romaria. É verdade que são 3 dias especiais, muito especiais, que vão no meu coração. Quero também aproveitar que também houve um momento muito engraçado e muito especial no Norte Pequeno. Então alguém escreveu isto para as romeiras. Viva, viva as romeiras, as senhoras e meninas, que sejam todas herdeiras das santas graças divinas. Norte Pequeno, 14 de março de 2026, Bruno Oliveira. Seja bendita e louvada a sagrada vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seja para sempre louvada com sua e nossa Mãe Maria Santíssima. Antes de dar a bênção e não me querendo alongar, porque eu tenho pena das romeiras, elas estão a vir desde ontem à noite, até hoje à noite, com um espaço de algumas horas, mas foi sempre a mesma pessoa. Eu só queria relembrar, também informar as pessoas que o tema da reflexão da romaria este ano foi o tema do projeto pastoral da nossa diocese, cristão que de existir mesmo, baseado no nosso batismo e na nossa identidade cristã, através da recordação e da vivência do nosso batismo. E só vos queria lembrar que o que é que o batismo nos faz? Filhos de Deus. E Santo Agostinho dizia, vou só repetir aquela frase que disse em Santo Antão, que não é minha, é de Santo Agostinho, que dizia: de que é que vale nós chamarmos Deus de Pai se depois não agimos como filhos? E dizia eu, de que é que vale nós chamarmos Deus por Pai se depois nós não agimos uns com os outros, como irmãos? É um desafio que sai da romaria para a romaria da nossa vida. Não é só para as romeiras, somos todos batizados. O batismo é o mesmo para todos e a missão também é a mesma para nós todos. Vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Defendei, Senhor, os fiéis que vos suplicam. Fortalecei os fracos e iluminai sempre com a vossa luz vivificante os que vivem ainda nas trevas desta vida mortal. Concedei benigno que, livres de todos os males, alcancem um dia os bens supremos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite para todos, um bom regresso às vossas casas e às vossas famílias. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.